Sanepar é uma empresa que vem operando com seus múltiplos de valuation muito abaixo da sua média histórica. E por outro lado, quando analisamos os seus indicadores de crescimento, as suas receitas nos últimos 5 anos vem apresentando um crescimento anual composto na casa de 8,4%. E o seu lucro, aí que você irá se surpreender, vem apresentando um crescimento anual composto na casa de 12,4%, ou seja, lucros crescendo acima de 2 dígitos, mostrando que eles vêm crescendo acima das suas receitas, mostrando que a empresa vem ficando mais eficiente e melhorando as suas margens. E sem falar, não podemos esquecer, é claro, dos seus dividendos, que já sabemos a data com. Isso mesmo, é possível você saber o dia que você precisa ter as ações da Sanepar para garantir os dividendos em 2023 e eu vou te mostrar isso na prática. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de Sanepar, uma empresa que está inserida em um setor muito perene. Ela é responsável pelos serviços públicos de saneamento básico no estado do Paraná, um setor considerado por muitos e também por mim perene. Como podemos citar saneamento básico, serviços elétricos, transmissão, distribuição e geração e diversos outros segmentos. E mesmo que seja um setor perene, isso não impede que a empresa venha sofrer em alguns momentos, como é o caso de secas. Por ser uma estatal, acaba também tendo aí em alguns períodos intervenções e também os seus reajustes tarifários, que a gente viu muito isso nos últimos anos aí acontecendo com os reajustes da Sanepar. E mesmo a empresa estando inserida em um setor perene, isso não impediu uma queda de 47% entre 2020 e 2022, 44% entre 2017 e 2018 e 71% entre 2013 a 2016. E é nesses momentos que a gente faz excelentes negócios. E analisando seus indicadores de valuation, como seu PL, preço sobre lucro, a média é de 7,14% e o seu PL atual 5,36%, ou seja, ele vem operando 24% abaixo da sua média histórica. Uma empresa aí bastante descontada em relação aí os seus indicadores de valuation. E o seu preço sobre valor patrimonial, a média 0,98 e o atual 0,74, ou seja, 24% abaixo da sua média histórica. Em estatais é comum aí esse desconto em relação a empresas privadas. Notem, empresas elétricas, de saneamento básico que é estatal, tem esse grande desconto aí nos seus múltiplos. Mas por outro lado, o que mostra que a empresa vem melhorando muito, ficando mais eficiente, é basicamente esta margem que vem crescendo de forma forte quando pegamos em um longo período de tempo. Em 2008 ela tinha uma margem na casa de 10% e notem que no momento atual a sua margem está na casa de 20,5%, ou seja, melhorou e muito a sua margem líquida. A margem líquida revela basicamente a porcentagem de lucro em relação às suas receitas. Resumindo isso, de cada R$100 que entra, no fim do dia sobra aí R$20 para a Sanepar. E além da sua margem, outro indicador de rentabilidade que eu gosto muito é o ROI, que mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos. O seu ROI em 2008 estava na casa de 7% e assim como a sua margem, basicamente ele quase dobrou quando comparamos com o ROI atual, que está na casa de 13,83%, e ele está 13,6% acima da sua média histórica. E a empresa melhorando as suas margens, ficando mais eficiente, tudo isso, é claro, irá refletir no seu lucro. E o que importa no final do dia para o acionista é lucro, pois se a empresa é lucrativa, ela consegue pagar as suas dívidas, consegue reinvestir no seu próprio negócio para crescimento, fazer aquisições, pagar dividendos. Então, a lucratividade é muito importante e a Sanepar vem mostrando que esse crescimento dos últimos 10 anos está basicamente acima de 2 dígitos, quando pegamos o crescimento anual composto 10,79%. Basicamente, o seu lucro nos últimos 10 anos saiu de 404 milhões para aí mais de 1 bilhão, um crescimento de 178%. E agora vamos para a prática, mostrar tudo a respeito desse dividendo da Sanepar que já sabemos a data com, porém não sabemos ainda
os valores. É importante destacar o que está escrito no seu estatuto social, e ele informa que a parcela referente ao dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do seu lucro líquido ajustado, mas a Sanepar vem com uma política de distribuição de dividendos bem acima desse mínimo obrigatório, podendo a empresa aprovar dividendo adicional de até mais 25% aí do seu lucro líquido. E é importante destacar que a ação preferencial tem dividendos 10% superiores por ação aos atribuídos às ações ordinárias. E aqui vamos para o ponto importante desse vídeo, que é a DataCom para o mês de dezembro, pois já está informado aqui o crédito para remuneração aos acionistas da Sanepar, que é atribuído, notem, com base na posição acionária do último dia útil de junho e também de dezembro de cada exercício. Então, dezembro, último dia útil, será a DataCom do dividendo da Sanepar Bombeiro. Qual será o valor? O valor ainda não sabemos. A única coisa que temos é o seu estatuto informando que esse dividendo anunciado provavelmente no mês de dezembro terá a sua DataCom no último dia útil do mês de dezembro de cada exercício, e essa é a política atual da Sanepar. E para entendermos o pagamento de dividendo da Sanepar, que é um pouco ruim e confuso, principalmente para os investidores iniciantes, temos que saber basicamente quando será a sua Assembleia Geral Ordinária, a sua AGO, pois isso é importante para determinar quando esses dividendos serão pagos. A AGO da Sanepar costuma ocorrer nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, basicamente de janeiro até o mês de abril. E historicamente a AGO da Sanepar é no mês de abril e consequentemente conseguimos saber aí a respeito dos pagamentos, pois os dividendos serão pagos num prazo máximo de 60 dias a contar da data da realização da sua AGO. E com o seu histórico de DataCom e data de pagamento em mãos, fica fácil a gente entender isso da melhor forma possível. Vamos começar a analisar de 2020 até o momento. Notem, dividendo de 2020, DataCom último dia útil de junho e último dia útil do mês de dezembro. E o pagamento, quando ocorreu, bombeiro? 18/6 de 2021, ou seja, a empresa anuncia dividendos 2 vezes ao ano, historicamente, com a DataCom no mês de junho e no mês de dezembro, lembrando que podem ocorrer dividendos adicionais, aí é outra história, como foi o caso aqui, DataCom 28/4 de 2022. E o pagamento desses dois valores, notem que foi ocorrer no ano seguinte, na data de 18/6 de 2021, 2 meses após a AGO de 2021, que ocorreu no mês de abril. E partindo para o ano de 2021, fica evidente, DataCom último dia útil do mês de junho e último dia útil do mês de dezembro. E esses dois valores anunciados foram pagos somente em 2022, isso mesmo, no dia 24/6 de 2022, um ano depois. E agora 2022, ela anunciou um dividendo adicional que foi pago aqui poucos dias depois, mas esse JCP com a DataCom no último dia útil do mês de junho de 2022 foi de 10 centavos, ainda não temos a data de pagamento. E esse próximo, que terá a DataCom no último dia útil do mês de dezembro, quando irá ocorrer o pagamento? Somente em 2023. E quando sabemos a data de pagamento? Depende da sua AGO. Se ela ocorrer em abril de 2023, esse pagamento desses dois JCP com a DataCom 30/6 e DataCom último dia útil de dezembro só será pago em junho. Então fica fácil. A AGO, de acordo com o estatuto, é para ocorrer entre janeiro e abril e os dividendos pagos aí 60 dias após a AGO. E historicamente a AGO da Sanepar costuma ser no mês de abril, e o que mostra bem isso, que a empresa é muito previsível, pois todos esses valores com a DataCom no último dia útil de junho e dezembro foram pagos no mês de junho. E eu trouxe aqui o histórico de JCP da SAPRE 4 com a DataCom no último dia útil de dezembro de 2020 e também 2021. Em 2020, ela anunciou um JCP de 9 centavos por ação, que se a gente dividir pela cotação atual,
2,48%. Isso é só para você ter uma base de quanto ela anunciou nos últimos anos. 2021, um JCP de 11 centavos por ação, cotação atual 2,98%. E agora o que eu gosto muito é de pegar uma média. Se somarmos esses dois valores e dividir por 2, temos aqui um JCP médio de 10 centavos por ação, um yield de 2,73%. E essa é basicamente a média que podemos esperar da Sanepar, yields entre 2, 3 ou quem sabe um pouco mais, dependendo do seu lucro do terceiro trimestre de 2022. E no quesito de dividendos, a Sanepar não tem muito segredo. Dividendo com a Datacom no último dia útil de junho e dezembro. A parte ruim é o seu pagamento de dividendos, que costuma ocorrer no ano seguinte. Essa é a política da Sanepar. Então, ao entrar na empresa, você está aceitando essa política. Esperamos que no futuro isso venha a melhorar, pois esperar um ano para receber dividendos, muita gente acaba não gostando. Mas quando analisamos resultados, não temos o que falar. A empresa vem melhorando operacionalmente, melhorando as suas margens, crescendo o lucro, e isso é muito importante para o investidor, pois, como eu falei, no final do dia o que importa é o lucro. E o lucro, a Sanepar vem conseguindo crescer nos últimos 10 anos acima de 2 dígitos. E lembrando, não é nenhuma recomendação de compra ou venda, é apenas um vídeo educativo. E deixa nos comentários se você tem Sanepar da sua carteira e se você já sabia da Datacom aí do mês de dezembro. Um abraço a todos e bons investimentos.